Boa noite, senhores. Boa noite a todos, administradores, profissionais de administração, estudantes e aos que nos assistem através do CRA Play, os internautas que estão nos acompanhando aí. Sejam todos bem-vindos à Casa do Administrador, aqui na sede do CRA do Rio de Janeiro. E eu sou Denise, coordenadora da Comissão de Mediação e Arbitragem. E hoje a comissão está trazendo aqui para essa palestra chamada Mediação e Arbitragem, Teoria e Caso Prático. Essa palestra, a comissão busca levar algum conhecimento, né, aos administradores, sendo que a mediação e a arbitragem é uma das áreas em que o administrador precisa intensificar a atuação, né? O administrador, existe um campo aberto, né, a todos os profissionais, mas nós, administradores, nós desde sempre trabalhamos com a resolução de conflitos, né? Não é de hoje que a gente estuda resolução de conflitos. E está na hora do administrador entrar nesse campo de mediação e arbitragem, né? A comissão apresenta essa palestra, apresentará outras, e os palestrantes são o administrador Anderson Monteiro e a administradora Ângela Berg. O administrador Anderson Monteiro é mestre em Administração Pública pela FGV, graduado em Auditoria Fiscal e Tributária pela FATEC, tem curso de Mediação e Arbitragem ministrado pela CBMAI, em convênio com o CFA, e analista administrador da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Também é perito judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na área de administração. A administradora Ângela Berg é pós-graduada em Gestão Empresarial. É graduada em Administração com ênfase em Marketing. E atua nas áreas de gestão de equipes, organização e métodos e expertise em gestão de processos e projetos. A apresentação abordará conceitos de mediação e arbitragem e, posteriormente, apresentará um estudo de caso da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu chamo a administradora Ângela Berg para começarmos a nossa palestra. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, aqui na Casa do Administrador. A gente vai iniciar essa palestra com um tema voltado na teoria. E o meu colega Anderson, na segunda parte, ele vai entrar com os casos práticos para que vocês tenham uma noção melhor do que é hoje a mediação e arbitragem. Bom, a gente trouxe para vocês algumas questões que, como isso é um campo novo dentro da administração, não a mediação e a arbitragem, longe de ser um campo novo, porque a gente vai ver aqui, dentro da história dessas duas práticas, a gente vai ver que isso já era uma prática muito antiga. Então, a gente vai passar pelo histórico, pela cultura, né, dessas duas formas de negociação, de mediação, de resolução de conflitos. Também vamos estar vendo a questão da cultura, da comparação, o que é mediação, o que é arbitragem e as formas de aplicação e quais são os interesses para se aplicar cada técnica, ok?
Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui. Não está aí? Ah, foi. Vamos falar um pouquinho da cultura da mediação, né? Da onde vem, da onde surgiu a mediação? Na verdade, ela é uma técnica, tá? Que ela sempre foi muito utilizada nas culturas de todo mundo. E não é uma técnica nova, né? Nova, ela vem sendo aqui no Brasil. Na verdade, já, né? Os Estados Unidos, ele já usa essa técnica há muitos anos. Praticamente desde o século XVII, né? Que eles vêm praticando a cultura da mediação. A França também tem essa habitualidade. Inclusive, ela já tem uma lei que regulamenta todo o uso da mediação, né? Só que passou realmente a vigorar em um decreto de 1995 e que foi publicado efetivamente em 1996. Dentro da América do Sul, a Argentina ela está há anos-luz do Brasil na questão da mediação, né? Ela já é um meio institucionalizado, ela já usa isso como técnica de várias resoluções de conflito. E agora, no Brasil, nós tivemos a mediação, ela veio, embora ela já existisse, já fosse praticada, em 2015, nós tivemos a lei que regulamenta a mediação. E isso deu uma amplitude, porque antes a mediação ela vinha muito dentro da área jurídica, né? E a partir do ano de 2015, quando houve a regulamentação da lei, houve uma amplitude nos campos da mediação, aonde algumas empresas ligadas no compliance que buscam uma organização, eles passam a sentir a necessidade da mediação dentro desse controle, né? É uma forma de resolução de conflito mais simples, mais efetiva, mais rápida, aonde você também pode trazer todo a equipe. Você pode usar essa mediação de várias formas, tanto na área trabalhista, quanto na área de contratos, e não vai para o campo judicial. Então, isso começou a ser praticado efetivamente em 2015, a partir da definição da lei. A cultura da arbitragem também é uma cultura antiga, né? A gente tem registros que confirmam que a arbitragem ela tem as primeiras ocorrências aqui há mais de 3.000 anos, que os institutos de direitos mais antigos, né? Então, as soluções sempre foram amigáveis. E através dessa arbitragem pública, né, você tinha os povos hebreus, os contendos de direito privado resolviam como se fosse um tribunal arbitral. Por quê? Porque lá atrás faltavam leis que determinassem como poderia ser julgados os casos, né? Então, lá na Idade Média, as causas que tinham desenvolvimento da arbitragem foi única e exclusivamente por ausência de leis. Não existia um tribunal que arbitrasse, que determinasse as leis que deveriam ser feitas. Então, se instituía um juiz arbitral e esse juiz definia, né, o caso em questão. Faltava garantias de tudo, tinha uma parte grande da variedade que tinha fraqueza dos estados, entendeu? Então, isso também vinha em função de não evitar-se guerras entre os estados. Então, a arbitragem ela surge daí. Lá no Império Romano também já se usava essa arbitragem. Então, como vocês podem perceber, nada disso é novo. Só que não existiam leis que determinassem o uso de ambas as técnicas de resolução de conflito.
Por que hoje foi feito uma nova análise e se buscou a determinação das leis? Porque a gente tem uma realidade crítica judiciária no Brasil, né? Dentro do judiciário do Brasil, a gente tem casos que, desde 2009, só vem crescendo o número de processos, né? Então, em média, em cada grupo de 100 mil habitantes, 12 mil ingressam com uma ação judicial. É um número muito grande. E faltam recursos, tanto humanos como todo tipo de recurso para se julgar esses processos. Então, o que acontece? Esses processos, eles levam, em média, né, 8 anos e meio para ter uma resolução. Isso é um custo absurdamente alto, tanto para o Estado, né, como um todo, como para a pessoa que entra com esses processos judiciais. Tanto a pessoa jurídica quanto a física, não importa, né? Então, é um custo extremamente alto em relação a uma resolução de um conflito que, muitas vezes, quando essa resolução vai acontecer, ele nem demanda valores, é uma perda de valores imensa. Quando essas questões poderiam ser resolvidas de uma forma mais simples, mais rápida, mais ágil, né, mais efetiva. Então, se vocês perceberem, a taxa de congestionamento tem um percentual de 73% desde 2009. E daí para cá, os números de processos pendentes continuam só aumentando. Eles só vêm aumentando. Os quadros de pessoal da Justiça brasileira também são muito carentes, né? Existe um aumento de tempo para se proferir uma sentença. Como eu falei, se for se traçar uma média disso, é em torno de 8 anos e meio para você ter a sentença final de um processo. É muito tempo para se esperar, né? Então, o judiciário, né, o Estado como um todo, ele viu a necessidade de algumas regulamentações para sair um pouco esses processos, para que as pessoas não migrem tanto para a justiça, né, comum, para a resolução desses conflitos. Então, quando essa lei, lá em 2015, surgiu, foi para minimizar esse tipo de ocorrência. E aí surgiu a legislação da mediação, que foi no ano de 2015, a lei que foi sancionada, 13.140, ela realmente dispõe sobre a mediação entre os particulares como meio de soluções, né, de controvérsias. Ele abre esse campo para os particulares como um todo, né? Você pode, sim, fazer uma mediação dentro da sua empresa, você pode fazer mediações particulares. Se você tem um caso que você quer resolver com uma empresa, né, ao invés de você buscar uma justiça, né, a mesma de pequenas causas, você pode buscar uma câmara de mediação. Você pode buscar uma negociação dentro dessa mediação para ter uma solução mais rápida e mais objetiva em relação a isso, tá? E também dentro da administração pública. Então, isso faz com que o campo se abra. A partir dessa lei, ficou claro que não se pratica mediação somente dentro do judiciário. Você pode praticar em qualquer campo, dentro de qualquer campo que você deseje. Se você tem uma empresa, se você tem um administrador, você pode ter. Porém, essas pessoas precisam ter as técnicas que a mediação requer para isso, né? A legislação da arbitragem, ela é uma legislação que ela surgiu desde 1996, né? A Lei 9.307, ela dispunha sobre a arbitragem, onde as pessoas eram capazes, poderiam se valer dessa alternativa para dirimir os conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A lei de 1996, ela só
falava que pessoas capazes e naturais. Ela não tratava da arbitragem como um todo, né? Em 2015, a Lei 13.129, ela inclui, né, a administração pública direta e indireta na legislação da arbitragem. O que isso passa a acontecer? A partir do momento que essa lei ela vem incluindo a administração pública direta e indireta, ela também busca desonerar o judiciário em relação a isso. Então, você pode buscar uma câmara de arbitragem também para diminuir os seus conflitos fora do contexto judicial comum, né? E os processos dentro da administração de direito pública, direta e indireta, quando você tem algum tipo de contrato que está descrito, que pode ser usado a questão da arbitragem, né? Você tem essa facilidade, você não tem... Porque o que acontece hoje na administração pública? São órgãos extremamente burocráticos que têm legislações próprias, né? Então, você tem que ter a visão de um contrato aonde você vai precisar colocar esse tipo de observação em cláusula contratual, ou, do contrário, fica como todos os contratos comuns, né? Que se intitula o juízo competente para isso. Então, você tem que descrever ali dentro do contrato qual é o juízo competente que vai atender a esse tipo de coisa. Dentro disso, você pode colocar nas suas cláusulas contratuais, sim, que os conflitos serão dirimidos através de mediação e, se não resolvidos nesse sentido, partirão para uma arbitragem. Ok? Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Podem ficar à vontade, tá? Qual é a diferença entre a arbitragem e a mediação? A arbitragem, ela é um litígio, né? Ela, na verdade, ela pode substituir, sim, desde que elegida para isso, um juiz, porque ele é decidido por uma terceira pessoa, assim como na justiça comum. A mediação, não. A mediação, ela busca que as partes tentem chegar a um acordo em comum que seja de interesse para ambas as partes, né? Então, sempre a mediação ela vai buscar uma negociação entre as partes, e essa terceira pessoa, esse mediador que fica diante das partes, ele não tem um poder decisório. Na verdade, ele está ali para fazer com que as partes cheguem a um consenso da melhor forma possível, que necessariamente não tem que ser bom para um ou para outro, tem que ser bom para os dois. Então, eles têm que chegar a um acordo. E, muitas vezes, um perde aqui, o outro perde ali, mas que, ao final, esse acordo ele vai ter uma melhoria, entendeu? Para ambas as partes. E aí você pode analisar de diversos pontos, de diversas formas. Porque você ganha em tempo, você ganha em valor. É uma alternativa que não é tão cara como uma justiça comum, e é uma alternativa que é muito mais rápida. E essa mediação, normalmente, ela é praticada por um mediador que ele tem que tem que saber as técnicas, ele tem que estar apto a levar essa negociação. Ele precisa ser uma pessoa neutra, né? Ele não tem como ser por o lado de ou uma parte ou outra. Ele não está ali para decidir. Ele está ali para fazer com que as partes reflitam sobre o conflito. E, dentro dessa reflexão, que eles cheguem a um consenso que
melhor for para esse acordo. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, a mediação ela é o melhor caminho para o tratamento de qualquer disputa, né? Ela deve sempre ser a primeira opção dentro de uma negociação. Dentro de uma, normalmente, quando você parte para um conflito, né, você sempre tem uma primeira negociação. E muitas vezes essa negociação é infrutífera. E dentro disso, você tem as etapas que você pode cumprir. Primeiro, você tenta negociar. Se essa negociação for infrutífera, você parte para uma mediação, que a tendência é que ela seja bem-sucedida, mas nem sempre ela pode ser bem-sucedida, né? Então, e é um procedimento de fácil interesse. Não se conseguindo dentro dessas duas etapas, normalmente você parte ou para uma questão judicial, ou mesmo para uma questão de arbitragem, que equivale a ambos. Vamos lá. A definição e a característica na mediação. É como eu falei, a mediação é um método extrajudicial de resoluções de conflitos. Ela não é um processo impositivo, né? E o mediador ele não tem nenhum poder de decisão. Ele não pode decidir o que vai ser definido dentro dessa negociação. Dentro da mediação, deve-se estimular um espírito colaborador entre as partes, sempre, né? As pessoas precisam ter uma colaboração e uma disposição para estar ali negociando. Fora isso, você não consegue chegar a um consenso. Se você não tiver a disponibilidade, se você for para um processo de mediação, onde você tenha em mente que você quer ganhar porque você quer ganhar e você não quer ceder em nada, com certeza essa mediação não será bem sucedida, porque você não vai estar aberto a ouvir o outro, né? Dentro desse tipo de processo, é super importante, e eu acho que seria todo o diferencial, que este mediador ele tivesse sempre preparado para fazer com que o outro pense e se coloque no lugar de quem está do outro lado. Porque sempre num conflito existiam os dois lados. E dentro desses dois lados, todos se acham dentro da sua razão, né? Então, assim, dentro dessa disputa, que vamos colocar isso como uma disputa entre as partes, se você não buscar entender o lado do outro, fica difícil você chegar a um consenso. E, na verdade, a figura do mediador, ele está lá para exatamente levar a esta reflexão, né? Esse é o diferencial da mediação, é levar as partes a uma reflexão, né? E um possível acordo final. Já na arbitragem, ele é um mecanismo de resolução de litígio, sim, mas esse terceiro, ele tem um poder de decisão. A decisão é dele, né? Ele vai ouvir as partes, é como um juízo, né? Para isso ele se chama, né, juiz arbitral, por conta dele ter esse poder de decisão. E a arbitragem não é um método amigável. Ao contrário da mediação, ele não é um método amigável, né? Não existe acordo, existe a decisão final, né, desse juiz arbitral que está lá para entender o que está acontecendo e chegar a um consenso. E, normalmente, o que também acontece na justiça comum, nem sempre a decisão agrada as pessoas, né? Mas
é uma opção de dirimir esses conflitos. A questão da arbitragem também é que, mesmo sendo definida por essa pessoa, ele não tem interferência dos órgãos estatais, né? Então, você vai para um processo particular, você escolhe um juiz, que esse juiz, inclusive, ele pode ter expertise dentro da tendência, da empresa, do assunto, tá? Se o assunto envolve uma questão de engenharia, você pode escolher um juiz arbitral que seja um engenheiro que entenda sobre o assunto. E normalmente é isso que acontece. Isso é uma das vantagens também, né? E, embora seja um modo privado, as decisões são equiparadas legalmente, tá, àquelas proferidas pelo Poder Judiciário. Se você define que você vai para uma questão arbitral, você tem, sim, o poder do judiciário. Então, é um acordo, é uma definição, ou por acordo, ou por determinação, é uma legislação que ela deve ser cumprida. Foi. Acho que passou. Finalidades da mediação. Eu já falei mais ou menos sobre isso. Então, as finalidades da mediação é fazer com que as partes possam voltar a ter uma comunicação clara e eficiente, né? Evitando que você crie conflitos e você, de repente, você passe a não ter um fornecedor. Se você tem um conflito entre a empresa e um fornecedor, você vai para uma mediação, você não cria um desgaste em relação a esse fornecedor. E você não encerra esse relacionamento, né? A mediação, ela passa a ser vantajosa dentro desse sentido. Você tem um fornecedor que é um diferencial, que você quer buscar alguma coisa a mais em relação a ele, e surgiu um conflito, você pode trazer esse fornecedor para uma mediação, e dentro dessa mediação, você pode estar negociando com ele de forma que não se encerre essa relação. Porque, normalmente, quando você vai para um conflito judicial, a relação se torna insustentável no futuro. E dentro da mediação você consegue preservar esse tipo de fornecedor. Ela oferece aos indivíduos a alternativa de se evitar o surgimento de disputas, né? Exatamente como eu falei há pouco. O fortalecimento da comunicação entre as partes. Quando você negocia, na verdade, através de um mediador, você tem uma facilidade de comunicação, né? Porque, volto a dizer, o mediador, ele está ali para que faça as pessoas se entenderem e um se colocar no lugar do outro, né? Então, a questão, o posicionamento do mediador, ele tem que ter toda uma técnica para que ele consiga desenvolver isso entre as partes. Porque, normalmente, quando você vai para uma mediação, ambas as partes elas já tendem a iniciar esse tipo de técnica, né, de resolução de conflito, com resistência, como se fosse dentro de uma justiça comum, aonde você vai para pura e simples para uma disputa, e aonde todos querem levar o melhor. Dentro da mediação, o mediador ele tem que ter uma noção de que ele não pode deixar que essa negociação chegue a esse ponto, porque se chegar a esse ponto, é praticamente impossível de se conseguir um bom acordo final, né? E um bom acordo final não é vantagem para um nem para outro, é que ambos consigam chegar a um acordo bom,
para todas as partes. A finalidade da arbitragem é uma forma alternativa de resolução em que seu objetivo é exatamente o mesmo do judiciário, ou seja, decidir um conflito entre as partes, porém com maior agilidade e tempo menor. Quando você opta pela arbitragem, né, você passou lá pelas suas etapas e você opta pela arbitragem, os processos que são seguidos dentro dessa forma, eles podem se resolver em até 24 meses. Então, se você for fazer esse comparativo, o que é o ideal? Que você busque essa forma alternativa. Por quê? Porque, além de ter um custo infinitamente menor do que uma justiça comum, né? E quando eu falo de custas, eu não estou falando só das custas judiciais, eu estou incluindo todas as custas em relação a tudo, pelo tempo, pelo desgaste, por você ter que instituir escritórios de advocacia, advogados, né? E um tempo médio, como eu falei no início, de uma justiça comum que leva em média, né? Isso não é certo, 8 anos e meio para se decidir uma causa, você consegue resolver dentro da arbitragem em até 24 meses, né? Por que você consegue ter toda essa agilidade? Dentro da arbitragem é totalmente diferente. Você não tem tantos recursos, né, como você teria na justiça comum, porque aí você tem um recurso, você tem um agravo, você tem isso, você tem aquilo, e você vai enrolando o processo, e um processo acaba por não se definir com tanta agilidade. Dentro da arbitragem, não. Você tem a decisão, tá? E essa decisão é a que é válida. Benefícios da mediação. O acordo produzido dentro de uma mediação, ele fica sujeito a recursos e será imediatamente exequível. Esse acordo que se produz dentro da mediação, ele deve ser feito imediatamente, né? Ele auxilia os seus envolvidos a identificar os pontos em disputa. Exatamente como eu falei, o mediador ele leva a essa concepção, o mediador ele leva a essa reflexão de cada um dos integrantes dessa disputa, né? É uma solução muito mais barata e rápida que as opções de resoluções de disputas judiciais. A mediação ela também acaba por ter um custo infinitamente inferior ao da justiça comum, né? E ela já está adiantando. Esses conflitos que se busca mediação, eles podem ter uma resolução até imediata, no mesmo dia que você senta para iniciar essa mediação, né? Se o mediador conseguir levar, né, as pessoas para que elas consigam refletir e chegar a um acordo, o acordo é feito naquele momento. E o acordo produzido, assinado, ele tem que ser exequível de imediato. Se as partes não cumprem essa etapa, e aí você tem sim, você pode ir à justiça comum ou à justiça ou à arbitragem, ok? Os benefícios da arbitragem. Ela tem uma agilidade de informações que permite a obtenção de uma decisão final em prazos que vão, como eu disse, de 6 a 24 meses. Quer dizer, você pode ter até 24 meses, seria um prazo máximo de resolução desses conflitos. Você pode resolver em até 6 meses, o que eu acho que é uma grande vantagem dentro dessas resoluções. Pois não. No caso, se iniciar com uma mediação e terminar na arbitragem, pode levar mais do que 24 meses.
Depende muito de como for a tua mediação. Porque a mediação, na verdade, ela pode ser resolvida num dia. Ela pode ser resolvida num dia. Como eu falei, vai depender de como é feita essa mediação, né? Se o mediador ele consegue chegar e fazer com que as partes consigam um consenso, ele pode conseguir isso em um dia, né? Na verdade, a mediação ela tem reuniões definidas, né? E com tempo de duração. Ela não pode ultrapassar 2 horas, né? Por conta de não estressar as partes, porque depois de 2 horas, normalmente você não produz, nem numa reunião comum você produz, né? Normalmente passam a ser reuniões improdutivas, né? A partir de 2 horas. Então, o ideal é que você faça uma sessão de mediação em torno de 1 hora, 1h30, no máximo até 2 horas. Se dentro de 2 horas você não consegue fechar esse acordo, você pode marcar uma nova reunião, sim, né? Na verdade, você pode marcar quantas reuniões de mediação forem necessárias e aonde couber. Mas, normalmente, quando as pessoas aceitam uma mediação, elas já estão com uma predisposição de aceitar um acordo ou de fazer um acordo. E aí é uma questão do mediador saber conduzir e aparar algumas arestas de ambas as partes para que se possa chegar a um acordo. E, normalmente, isso não se prolonga, a não ser que sejam casos muito complexos, de grandes empresas, né? Grandes conglomerados, que pode acontecer, sim, disso se estender. Agora, se isso se estender, pode levar mais do que 24 meses, porque aí você sai de um procedimento, que seria a mediação, para se iniciar na arbitragem. E aí, na verdade, o prazo de 6 a 24 meses é dentro da arbitragem. A mediação ela tem um prazo diferenciado, né? Mas ela pode levar menos tempo, sim. Tá? E mesmo assim, nada se compara a uma média de 8 anos e meio da justiça comum, né? Porque é surreal hoje. E isso é uma estatística que se iniciou em 2009, essa média de 8 anos e meio. Né? Hoje eu acredito que ela esteja bem maior, né? Mas eu ainda não tenho esses números. Você tem, Anderson? Você vai chegar lá, né? Tá certo, então. Então, as partes têm o poder de escolher os árbitros que sejam especialistas na matéria em discussão, como eu disse, né? Se você tem uma questão financeira, você pode escolher como árbitro um contador para definir essa questão dentro da lógica possível, né? Se é uma questão de engenharia, você escolhe um engenheiro, e aí você pode escolher o especialista que for do seu interesse, né? Existe uma redução dos custos relacionada ao processo arbitral, porque os processos judiciais tendem a ser arrastados por anos até a sentença definitiva, né? Às vezes, o que acontece? Nem sempre uma mediação ou uma definição dentro da arbitragem pode agradar totalmente, né? Porque eu tenho mais, porque eu acho que eu tenho menos. Mas se você for fazer um comparativo, o tempo que você leva dentro de uma justiça comum para se chegar a uma definição final, e se você computar gastos, tempo, tudo, você está tendo um prejuízo absurdo em relação a tudo isso. Então, às vezes, é melhor você aceitar um acordo que não seja tão bom, mas não perder tanto quanto você perderia se você fosse para uma questão judicial total. Entendeu?
Confidencialidade é um outro benefício. E isso para ambos os processos, tá? Tanto a questão da mediação quanto a questão da arbitragem. Esses processos, eles são confidenciais em ambas as duas questões. Pois tanto na condução do processo como no resultado da decisão, são de conhecimento restrito das partes. Isso não pode sair nem da sala de mediação e nem de dentro de uma sessão de arbitragem. Isso é mantido ali, tá? Não pode haver divulgação, não pode haver comentário sobre o caso, né? Isso é fechado entre os árbitros e as instituições arbitrais. Isso tem uma vantagem, por quê? Porque dependendo desses acordos ou dessas decisões, isso não é divulgado. Então, para grandes empresas, isso às vezes é uma vantagem, porque você vê aí notícias, né? Você vê a mídia atuando diretamente nesse sentido, que a empresa tal teve a negociação, que foi para a justiça, que foi isso. E isso tem é péssimo, né, para a imagem dessa empresa, é péssimo para a imagem de um todo. E dentro do procedimento da mediação e da arbitragem, isso não pode acontecer. O que acontece ali, morre ali. Não pode ser divulgado. Tá? Não existe essa autorização, não existe essa possibilidade. Tanto o mediador quanto o árbitro, né, nessas questões, eles têm que ter ciência desse tipo de procedimento. Eles têm que eles estão ali nulos, eles não podem ter envolvimento e eles não podem sair desse local e divulgar qualquer tipo de coisa. Isso não pode ser comentado. Esses procedimentos não tem como ser comentados, tá? Isso é uma dos princípios de ética de ambos os procedimentos. E é isso. Foi menos do que... Alguma pergunta, algum esclarecimento que vocês desejam ter, vocês podem ficar à vontade. Não? Ok. Vou passar agora para o Anderson. Obrigado, Ângela. Boa noite a todos. Tá. Então, o nosso público, né, nessa palestra, tem as pessoas que estão aqui, temos os internautas, temos administradores, técnicos em administração, estudantes do nível médio, nível superior, mestres, doutores, tecnólogos. Esse é o nosso público hoje. E a gente vem trazendo algumas informações com relação à administração pública, né? A gente já vem abordando a administração privada, as relações privadas, mas tem uma administração pública, né? É um novo nicho, né, para os administradores. Por vezes, os administradores vão estar em iniciativa privada tratando com a administração pública, né? E são relações profissionais altamente vantajosas para o administrador, né? Muito bem remuneradas. E a gente vai começar aqui falando sobre a Câmara de Resolução de Litígio de Saúde. A Câmara de Resolução de Litígio de Saúde, ela reúne uma série, né, de organismos institucionais, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município, Defensoria Pública do Estado, da União, Tribunal de Justiça, todas essas instituições, as Secretarias de Saúde do município, do Estado, todas essas instituições aqui na busca do consenso, da resolução, sem a necessidade de levar o caso para o tribunal, para o judiciário, a judicialização de políticas públicas de saúde. Então, essa composição aqui, ela não é por acaso, né? Os principais atores envolvidos, ou todos eles, estão aqui. A Defensoria, por quê? A Defensoria, quem atende a Defensoria? Aqueles
menos providos de recursos financeiros, né? Aquelas pessoas que vivem com um salário mínimo, menos de um salário mínimo, elas buscam as defensorias para ter o seu direito assegurado. Que direito a gente está falando aqui? O direito à saúde, o direito à vida. Isso que a gente vem tratando aqui. O tribunal, né, pode chegar num determinado ponto que tem que judicializar, né? A gente está falando aqui da mediação e da conciliação. O tribunal, uma das missões dele aqui também é fornecer mediadores qualificados, treinados, hábitos para lidarem com essa questão da saúde, né? Uma matéria muito específica, uma matéria muito complexa, custos elevados estão envolvidos aqui. E vem as procuradorias. Quem são as procuradorias? Os advogados do Estado e do município, né? Aquele é o advogado público que defende o Estado e o município. Por quê? Se é judicializado, o município e o Estado precisam de defesa. Aí entra os procuradores. E as secretarias de saúde, né? É quem tem que fornecer o medicamento, quem tem que internar, o transporte de ambulância, né? Por vezes, o alimento, né? O NAN, né? Para aquelas crianças subnutridas. Então, eles buscam, por vezes, a judicialização porque não tem condição de manter. Tem medicamentos hoje que custam 10, 15, 30 mil mensal. Como é que uma pessoa, um assalariado, ou até mesmo aquele que vive de 5 salários mínimos, 8 salários mínimos, mensalmente vai bancar uma medicação de 10 mil, 20 mil, 30 mil, se não tomar, vem a óbito. Então, essa complexidade está aqui dentro. E o valor dessa instituição, né? A importância dela hoje para o município do Rio de Janeiro. E aqui a gente vem trazendo, né, justamente as Secretarias Municipais de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O que acontece aqui? Uma enxurrada de ordens judiciais, né, um grupo grande de profissionais, né, de procuradores, lidando com essa questão da judicialização, um impacto orçamentário no município muito alto, né, milhões de reais sendo gastos para atender o quê? A judicialização. Né? Aqueles que tiveram condição de entrar na justiça para ter seu direito assegurado. Então, esse parágrafo aqui vem abordando justamente isso, né? Os assistidos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas o que acontece aqui? Por vezes, o SUS tem uma fila, 1000 pessoas numa fila. Aí uma pessoa entra através da justiça, ela pula essas 1000 pessoas e vai lá para frente. E o que acontece? Muitos que estão ali aguardando, né, por vezes vem até óbito. Né? Por quê? Na hora de chegar a vez dele, alguém entrou com uma ação e pulou a fila. Então, isso é um grande prejuízo. Né? E, por vezes, o tratamento não é o tratamento recomendado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. É o tratamento que o médico do paciente achou que é o mais conveniente, achou que era o melhor. Né? Por vezes ele não está no rol de procedimentos médicos do governo federal. E o governo federal o que faz? Vai contratar a preço de ouro um tratamento, um medicamento, para atender aquele caso, porque o juiz definiu o quê? Tem que atender de forma imediata, em questão de horas. E você comprar, a nível de administração pública, comprar 5.000 medicamentos é um custo. Você comprar um só é um outro custo unitário. A questão do ganho em escala, né? Os administradores, né, estão familiarizados com essa questão do ganho em escala. E aí vem, né? E a questão do orçamentária, o grande impacto. E outra questão, né? Na área da saúde existe uma divisão de competências, né? O município, ele fica com a rede básica de saúde. Os postos de saúde, por exemplo. O Estado, o governo federal, com as questões mais complexas. Né? Os tratamentos mais complexos, com as cirurgias eletivas, os procedimentos mais custosos. E, quando o juiz decide, ele não avalia isso. Ele atribui, por vezes, ao município algo que está na competência, né, na responsabilidade do Estado. Então, o município, onde era para ficar com questões profiláticas, de R$100 de procedimento, R$80, ele se vê tendo que custear um tratamento de R$30 mil para uma pessoa. O rombo da saúde é expressivo, em consequência disso.
E aqui a gente tem algumas informações referentes à judicialização da saúde no município do Rio de Janeiro. No período de 2011 a 2014, como variou, né? Mais de 100% entre 2011 e 2014. Saiu de 7 milhões para 16 milhões só a questão da judicialização, né? A pessoa ingressou na justiça para conseguir o medicamento, o tratamento, a internação, o deslocamento, por vezes, uma ambulância todo dia para pegar ela em casa e levar para fisioterapia, levar para um tratamento, levar para um médico. Então, tudo isso está envolvido aqui. Todo aquele que ingressou, judicializou, esse impacto nos cofres do município, na Secretaria de Saúde. E o que acontece? Se fosse de uma forma diferente, se fosse utilizar os recursos padrões que estavam disponíveis, o custo seria muito inferior a esse aqui da judicialização. E aí a gente vem aqui abordando justamente essa questão, né? Os gastos com as demandas judiciais. 113%, eu falei acima de 100%, né? 113% dentro daquele período. E em outro ponto, né? O que leva um cidadão, né, um assistido, que é o termo técnico utilizado nesse meio, buscar a Câmara, né? O que leva uma pessoa a buscar, né, essa instituição para ter o seu direito à saúde atendido, resguardado. Ou seja, por que os assistidos buscam as defensorias? O caminho de entrada da Câmara é a defensoria, que é o advogado daquele menos abastado, o advogado do humilde, aquela pessoa que não tem recursos. E aí vem, né, um gestor, uma pessoa da Câmara, né, com base nas estatísticas recolhidas lá, trazendo o que ela entendeu como os motivos, né, dessa busca crescente por essa instituição. Por vezes o médico não orienta o paciente aonde ele vai conseguir o tratamento, né? Por vezes, ele não consegue o tratamento na rede pública de saúde, né? Por falta de gestão, né? Por falta de boa vontade, entre outras questões, né, que se depara aí na questão da motivação dos assistidos na busca da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Então a pessoa vai uma vez, foi atendida, ela volta. Esse é um dos motivos, né? Ela vê que não é atendida em lugar nenhum, mas chegou na Câmara, ela é atendida, e atendida num tempo, a gente pode se dizer, tempestivo, um tempo aceitável, ela vai e volta de novo, vira cliente. E agora a gente traz aqui uma entrevista com duas pessoas, caso real, 2 pessoas assistidas pela Câmara, que foram, segundo elas, bem atendidas, teve as suas demandas atendidas, os seus problemas solucionados. Agora, peço a vocês que vejam um vídeo curto, né? Aproximadamente 2 minutos. Teve um momento na vida assim, que eu precisei realmente de ajuda, né? Porque estava desempregada. Ele caiu, né? Quando ele estava fazendo hemodiálise, ele caiu do ônibus e ele fraturou os 2 joelhos e teve que imobilizar, né? Botar gesso nos 2 joelhos. Então, ele tem 29 anos, então eu tinha que locomover ele para fazer diárias 3 vezes na semana na clínica, né? E eu não tinha condições financeiras de pagar um táxi, né? Aí foi onde eu fui buscar ajuda, aí ela me indicou aqui. No dia que eu estive aqui, né, fui muito bem atendida, né, pelas pessoas e pediram que eu aguardasse. Eu fiquei até surpresa porque no outro dia já me ligaram avisando que foi aprovado a ambulância, porque o meu pedido foi de uma ambulância, né? Que a ambulância pegasse ele de manhã e pegasse na volta da hemodiálise para levar para casa. Me falaram no início que ia ser assim, mais ou menos uns 15, 20 dias. Aí quando terminou, eu vim pedir prorrogação, né? E foi atendida de imediato, né? Então, eu não sabia que existia isso, né? Essa ajuda, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E realmente é uma coisa que a gente vê que, né? A gente tem aonde buscar, né? Estou até com um pedido agora que é para um remédio também, que está muito difícil para ele. Aí eu vou tentar vir aqui, dei entrada, agora eu vou ter audiência agora na parte da tarde. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Para mim
foi assim, muito importante. Eu estou saindo aqui com um problema já solucionado. Isso já vem se arrastando há um ano. Meu irmão deu entrada no CISREG, e nesse um ano ele foi internado no Hospital de Bom Sucesso, no Hospital de Mandaraí, entre outros hospitais, e a gente não conseguia que ele fizesse a cirurgia. E hoje, em menos de 3 horas, a gente conseguiu o resultado que a gente estava querendo em função do problema dele de saúde, porque ele tem um cálculo renal, que ocupa 1/4 do rins dele, e já vem se arrastando há um ano. Eu assisti do Sr. Valdevino Alves, que é meu pai, portador de ela. Então, a gente trouxe esses exemplos porque é algo que impressiona, né? Algo que toca, algo que choca a gente, principalmente as pessoas que não têm contato com essa realidade, né? Por vezes a gente tem um bom plano de saúde, a gente vive numa boa casa, né? Uma série de recursos, e a gente se depara com situações na Câmara, né? Que esse vídeo aí tem outros casos, né? Eu só estou botando 2 exemplos. Situações de muita dor, muito sofrimento, onde a pessoa chega lá e encontra o alento, né? Encontra a solução para o seu problema. A solução, por vezes, para continuar vivendo, né? E aí você vê a importância da figura de quem? Do mediador, do conciliador, atuando nesse cenário, né? Onde, de um lado, Secretaria de Saúde, do outro, o assistido, né? Aquele que busca a saúde pública. E aí a figura ali, né, dos defensores, da equipe da Câmara, buscando mediar, conciliar, de forma a uma solução consensual, né? E aí envolve também o médico, os profissionais da Câmara, da área de saúde, e o médico do paciente. E aí se chega a um consenso técnico e esse resultado aqui, né? Resultado bonito, né? Algo que dá gosto a gente ver. É uma instituição pública sendo que eficaz, sendo eficiente e efetiva, o impacto social, efetividade, o impacto social na vida das pessoas. E aí vem trazendo aqui, nessa questão, o que? A celeridade. 1 ano, ele falando ali, 1 ano, o irmão com cálculo renal, 1 ano. Em 3 horas ele encontrou a solução. Né? Então aqui, ó, ganhos expressivos, vidas foram salvas. Se ele ficasse mais 1 ano, será que ele continuaria vivo? A tempestividade, né? Chegou, teve uma solução, seguiu, né? O tempo. E aí vem, né, a rotina da Câmara, a questão da farmácia popular, né, dos medicamentos. Mais na frente a gente vai elencar aqui o rol de procedimentos. A racionalização. Em vez de você buscar a via judicial de forma contínua, crescente, né, ficar ali tempos e tempos aguardando, você só vai para a justiça se realmente for preciso, se realmente for necessário. E para essas pessoas aqui não foi necessário, né? Esses 2 exemplos aqui, a solução chegou. E uma importante questão para os administradores, a atuação em rede. Quando a gente vê esses órgãos juntos aqui, é uma rede de governança, onde, em rede, o poder público está atuando e está conseguindo resultados, né, impactantes, transformadores. A gente traz aqui agora a relação, né, dos principais, vai além desse rol aqui, dos principais procedimentos, mas a gente vê aqui, ó, medicamento, encabeçando a lista aqui, né? Aquela pessoa que busca a Câmara com a intenção de obter o medicamento. 51% em 2015 das demandas que chegaram para a Câmara era de medicamento. Em 2016, 49%. Mas em 2015, 40% do que chegou foi atendido. Em 2016, 52%. É a Câmara melhorando, né? Ela mapeando um trabalho de planejamento, né? E mais, isso daqui é a porta de entrada para o quê? Políticas públicas. Identificando essa demanda, identificando o que está faltando na rede pública de saúde,
os procuradores, junto com os secretários de saúde, né, formulam políticas públicas, né, conseguem mapear a rede de saúde e ver aonde precisa de recurso. Então, a Câmara também é um importante instrumento, né, de política pública, de ajuste de política pública. E aí continua, né? Consultas, insumos, exames, transferências, cirurgias, né? Equipamentos, tratamento. Então, o rol é grande, né? É mais ilustrativo para vocês terem a percepção da realidade, né? Do mundo real que as pessoas se deparam aí no dia a dia, né? Onde falta muita coisa. Aqui, resultados da Câmara entre 2013 e 2017. Ela iniciou resolvendo 35% das demandas, né? Em 2017, 57%. É uma evolução, né? A gente vê ali que é contínua, expressiva e é algo que vem a contribuir muito, né, com a população da nossa cidade. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, né, entre 2013 e 2016, um quantitativo superior a 15 mil pessoas optaram por não ingressar na Justiça. Quer dizer o quê? A mediação, a conciliação, surtiu efeito. E 15 mil é um número muito expressivo, né? Muito expressivo. Então, de um total de 31 mil, aproximadamente 15 mil chegou ao consenso. Foi atendido no seu pleito, na sua necessidade, na sua demanda, né? E muitos desses aí, se não tivessem sido atendidos, poderiam não sobreviver. Então, a gente está lidando com vidas. E aquela questão que eu comentei agora há pouco, né? Indicadores, né? Como administradores, hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos ser, né, um secretário de saúde, um secretário de administração, um prefeito do interior, né? Alguns podem chegar a governador do estado. E a gente tem que ter métricas como administradores para avaliar políticas públicas, né? Para avaliar, por exemplo, a saúde. O que é eficácia, o que é eficiência, o que é efetividade nesse âmbito? Eficácia, utilização do serviço público pelo público-alvo, né? O serviço está disponibilizado, quem está usando aquele serviço? É quem realmente precisa? É aquela pessoa que tem, né, um plano top? Objetivo ali, ó, mudança de bem-estar do público-alvo. Uma pessoa que foi atendida como aqueles dois exemplos ali, pô, teve uma mudança, né? Uma mudança de qualidade de vida, né? De bem-estar. Chegou com a demanda lá e a demanda foi atendida. Com isso, não judicializou. Quando eles chegam ali, eles estão ali com um defensor prontinho para judicializar. Ou da União, ou do Estado, o defensor está ali, o advogado está ali, pronto para judicializar, se necessário. Mas não foi necessário, né? Porque naqueles dois casos foi eficaz. O objetivo foi atendido. Eficiência, redução do custo por paciente atendido. O paciente que é atendido na Câmara é mais barato do que aquele que é atendido através de uma ordem judicial. Isso é fato. A Ângela abordou um pouco desse assunto também, desse tema. Aumento da oferta de serviço e redução do custo, né? Você consegue, por vezes, mapeou tudo que é necessário, licitou, conseguiu obter com um custo menor, ganho em escala. Fica mais eficiente, né? Efetividade. Adequação dos serviços disponibilizados à demanda. O impacto social, né? O impacto na vida das pessoas. Algo realmente efetivo, algo que é transformador. Volto a falar, naqueles dois casos foram transformadores, né? 1 ano esperando, em 3 horas eu estou aqui, ó. Consegui. Esse foi o primeiro estudo de caso, a gente terminou, a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, né? Fica aí para reflexão, né, da importância do profissional de mediação, de conciliação,
da qualificação necessária para você lidar com um cenário desse aqui, né? As aptidões que ele tem que ter, porque uma pessoa quando chega ali, sem o medicamento há tanto tempo, correndo hospitais há 1 ano, uma pessoa que está fragilizada, está debilitada, por vezes está com os nervos à flor da pele, né? Então, o mediador, o conselhizador, tem que ter uma preparação, tem que ter uma técnica, né, muito apurada, tem que ter uma percepção, tem que ter uma empatia. Então, o profissional de mediação, de conciliação, tem que ter toda uma qualificação, né? E nós estamos aqui, no trabalho da Comissão de Mediação e Arbitragem, buscando desenvolver, né, projetos nesse meio, né? Que meio que eu estou falando? Da mediação, da arbitragem, né? Por vezes a mediação e conciliação, né, andam ali meio juntas. Então, esse é um dos propósitos, né, da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem do CRA do Rio de Janeiro, né? Desenvolver, preparar programas, tudo voltado para a qualificação, formação de mediadores. E agora a gente vai falar do outro tema, arbitragem, né? Mudando agora um pouco o foco, mas continuando falando da esfera pública. A Ângela citou a questão da arbitragem em foco no meio privado. Na esfera pública, né, tem algumas nuances um pouco diferentes. Uma delas é a questão do sigilo, porque os atos públicos têm que ter publicidade. Esse é um ponto, né? Por quê? É o nosso dinheiro. Eu tenho que saber como o meu dinheiro está sendo utilizado. Então, tudo que acontece, tudo não, mas a maioria das questões que acontecem no âmbito público tem que ter publicidade. O princípio da publicidade. O decreto, ele vem com o seguinte objetivo, né? O administrador público, quando ele opta pela arbitragem, quando ele, através de um ato discricionário, ele decide por utilizar a arbitragem, por vezes ele se coloca em risco de responder pessoalmente por danos à administração pública. E quem vem em cima dele? Ministério Público, Tribunal de Contas, e a gente vê aí na mídia, né? A atuação do Ministério Público, a atuação do Tribunal de Contas, o rigor, né? A publicidade, né, do que quando um gestor falha, é público. O peso disso para os gestores, né, principalmente os bons gestores, né, quem está agindo de má fé, contrariando a lei, é um outro caso, né. Eu estou falando aqui daqueles bons gestores, bons profissionais, né, éticos, né, os seus atos estão baseados na moralidade. Então vem esse decreto, onde ele regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a arbitragem. Um decreto que, para os administradores públicos, para os secretários de Estado, é algo que direciona a ação deles, é algo que os protege, por quê? Eu não vou agir simplesmente na minha discricionalidade, de acordo com o que eu penso. Não. Tem uma norma me orientando como agir. Uma norma que o Ministério Público tem acesso, Tribunal de Contas tem acesso de forma prévia. Ele sabe como o administrador público vai agir. Isso é bom. Porque se está aí, está em vigor, e nenhum deles questionou, quer dizer o quê? O caminho que está sendo seguido é um caminho correto. Eu vou iniciar aqui um caso, o aluguel do Maracanã, né? É um caso que envolve arbitragem, é um caso de valores altíssimos, né? Muitos de nós acompanhou pela mídia. Vamos assistir o vídeo. Custa alugar o Maracanã? Vamos dar uma olhada. Bernardo Peregrino produziu. Quanto vale o aluguel do principal palco do futebol brasileiro? Provavelmente essa pergunta não teria resposta objetiva quando se leva em conta tudo o que o Maracanã representa.
O governo do estado do Rio de Janeiro e a IMX, empresa que fez o estudo de viabilidade do estádio, tentaram achar uma resposta. E, pelo visto, não chegaram a uma conclusão. No estudo de viabilidade feito antes da licitação do estádio, o valor está claro: R$7 milhões por ano. Traduzindo, menos do que a patrocinadora do Fluminense paga mensalmente para o atacante Fred, que recebe cerca de R$700 mil. Já o governo do Rio de Janeiro viu a questão de outra forma. No edital de licitação do Maracanã, o valor mínimo pedido é de 4,5 milhões por ano. O consórcio vencedor da disputa, formado pela Odebrecht, AEG e a mesma IMX, que fez o estudo de viabilidade, apresentou uma proposta de pouco mais de R$5 milhões por ano, quase R$2 milhões a menos do que o registrado no estudo da IMX. Com essa quantia, o consórcio que vai administrar o estádio poderia pagar os salários, por exemplo, do meia Carlos Eduardo do Flamengo e ainda teria sobras. De qualquer modo, o aluguel não irá cobrir nem de perto o valor gasto pelo governo para reformar o estádio. Depois de sucessivos aumentos, o custo da reforma do Maracanã chegou a mais de R$1 bilhão. Considerando um prazo de concessão de 35 anos, seriam necessários R$32 milhões anuais para recuperar o valor investido. E na próxima semana você vai ver o que a MX fala sobre o estádio de atletismo Célio de Barros e o complexo aquático Júlio Delamarre. Não perca! Então, essa questão do Maracanã provavelmente motivou muito aqueles que contribuíram na elaboração do decreto de arbitragem do Estado do Rio de Janeiro. É um decreto que foi criado principalmente para a área de infraestrutura, né? De concessões, de parcerias público-privadas, que envolvem valores muito expressivos, né? O aluguel do Maracanã não é barato, né? Então, aí entra a questão, né, do decreto de arbitragem, que vai dando toda uma condição para lidar com essa situação. E a gente traz aqui, né, de 2013. 2016, gestão do Maracanã vira caro de justiça, né? Concessionária oficializa pedido de arbitragem e alega prejuízo de 173 milhões em 3 anos. Então, estava num cenário onde o aluguel estava barato, e aí em 2016 o negócio ficou muito caro, né? Ficou inviável. E ela está praticamente, ó, quero entregar, eu não quero isso não. Então, uma mudança de cenário aonde chegou ao ponto do grupo empresarial, eu quero uma arbitragem. Por que arbitragem? Porque se ficar dependendo da justiça, pode demorar muito. E esse prejuízo aqui, né? A gente está falando que 8 anos, imagina. E quando a gente fala em Maracanã, em contratos de concessão, de PPP, são contratos de 20, de 30 anos. Imagina 20, 30 anos levando um prejuízo anual, né? Que em 3 anos aqui, dividindo isso aqui por 3, dá quase 60 mil, né? Então fica aí para reflexão. E agora, isso aqui foi só para ilustrar, e agora a gente vai entrar no decreto, propriamente dito. Então, decreto 46245, ele vem regulamentando no âmbito do Estado, né, os conflitos do Estado e da administração pública indireta. Algo que a Ângela fez uma introdução desse ponto aí, né, da administração pública indireta também. E vem falando o conceito de conflito, né, na questão da arbitragem no âmbito do Estado, não pode entrar como arbitragem questões, interesses públicos primários, né? Questões, por exemplo, com relação à saúde, com relação à educação, né? Não é caso de arbitragem. A arbitragem institucional exclusivamente por meio de órgão arbitral institucional. O que quer dizer isso? Não dá para eu, o José, sou árbitro, vou trabalhar com a administração pública como árbitro. Não dá para ser dessa forma. Ele tem que ser um árbitro de um órgão arbitral institucional, de uma câmara de arbitragem, que está funcionando de forma regular, que faz parte do cadastro
arbitral do Estado do Rio de Janeiro. Então, para trabalhar com o Estado, como árbitro, você tem que ser membro de uma Câmara de Arbitragem cadastrada, né, junto ao Estado do Rio de Janeiro. E aí vem, o que é preciso cumprir, né, para eu poder, eu como instituição, Câmara de Arbitragem, trabalhar com o Estado? Representação no Estado do Rio de Janeiro, você tem que ter um escritório aqui, né, não precisa algo ser suntuoso, você tem que ter uma sala, tem que ter uma mesa, né, para poder o quê? Ter uma audiência, né, fazer uma reunião, receber as partes. Está regulamento constituído há pelo menos 5 anos. Não é o cara que chegou, vou abrir agora a minha Câmara para amanhã eu começar, não. Pelo menos 5 anos. Está regularmente funcionando como instituição arbitral, né, cumprindo a legislação da área, de forma regular. Ter reconhecida idoneidade, competência, experiência, e um ponto importante, ó, administração de procedimentos arbitrais. Experiência na administração de procedimentos arbitrais. É um caso até para o nosso conselho avaliar, né, a atuação do quê? Será que precisa registrar no conselho para administrar, né, uma Câmara de Arbitragem? Já que a legislação vem falando que a administração de procedimentos arbitrais, para nós, administradores, é uma questão de reflexão, né? É um campo de atuação? É um campo onde o conselho tem que chegar, se fazer mais presente? É algo para reflexão. E eu trago essa reflexão. No mínimo 15 arbitragens. Então, para trabalhar esse ano com o Estado, o ano passado você tem que ter tido pelo menos 15 arbitragens. A sua instituição, a sua empresa, a sua Câmara, pelo menos 15. Então, vem o quê? Blindando de não adentrar o cadastro instituições que não têm experiência, não têm know-how, não têm idoneidade. Então, o decreto aqui vem proteger o quê? O Estado. Não só o Estado, né? A sociedade. Então, veio o decreto, e aí a Procuradoria-Geral do Estado foi lá e emitiu uma resolução. Essa resolução está trazendo o quê? Disciplina o cadastramento dos órgãos, né? Vem detalhando de forma minuciosa como deve ser o cadastramento, quais são os requisitos. E mais uma vez vem aqui, ó, somente poderão administrar as arbitragens, né? Mais um ponto, né? Então, em vários pontos, vem trazendo a palavra de administrar as arbitragens. Fica um ponto para a gente refletir sobre isso, né? Amadurecer depois dessa ideia, até mesmo no âmbito da comissão. Então, vamos lá. Só poderão administrar as arbitragens que se referem a esse artigo os órgãos arbitrais institucionais que integram o cadastro dos órgãos arbitrais institucionais do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem que fazer parte, né, do cadastro para poder atuar. Vem aqui os requisitos de novo. Disponibilidade, regulamento constituído, funcionar determinado tempo, ter reconhecido idoneidade. E vem ali embaixo. O órgão arbitral institucional demonstrará o reconhecimento da sua competência e sua experiência técnica mediante declaração que indique, no mínimo 15, né, no ano calendário anterior, e ao menos uma que envolva a administração pública. Não basta ter 15 entre instituições privadas. Precisa pelo menos uma no calendário anterior, privada com pública. Exemplo do Maracanã, né? Governo do Estado e o grupo, né? Um grupo de empresas que está muito na mídia, inclusive, aí, né, recentemente. Ao menos uma cujo contrato envolva valores superiores a 20 milhões. 20 milhões é um valor baixo? Não é um valor baixo. É um valor de grande monta, né? E normalmente estão envolvidos o que nesses valores aí? PPPs, concessões, muitos contratos de infraestrutura. A exemplo do Maracanã. Continuando aqui no decreto, né, com relação ao item que fala sobre os procedimentos, salvo convenção em contrário, as partes respeitadas as regras estabelecidas por esse decreto de procedimento arbitral
regido do regulamento de arbitragem de jurisdição arbitral eleita, caberá exclusivamente ao secretário de Estado. Olha só, esse ponto daqui, ele vem trazendo o quê? Só o secretário de Estado, não dá para ser o gerente da secretaria, não dá para ser, né, o assessor, o diretor, o secretário de Estado, né, responsável pela ordenação de despesas e celebração de contratos contendo a cláusula compromissória, bem como assinatura de compromisso arbitral. Só o secretário pode assumir esse compromisso. Então, o que acontece? Traz uma proteção para os gestores, né? Isso aqui é fundamental. Porque o secretário, por vezes, o administrador, o diretor, e aí? Ele vai lá, assina a cláusula arbitral, começa a arbitragem, depois o TCE vem e questiona, né, impugna, emite notas, né, para regularização. Então, quando o texto vem falando, dando esse comando aqui, ele restringe o âmbito dos administradores públicos que vão poder atuar e dá uma segurança jurídica. A gente está falando aqui de segurança jurídica para você poder atuar como administrador público. E caberá ao contratado escolher o momento da celebração. E o que acontece? Né? Na hora de atuar com uma câmera, o momento de fazer uso da câmera, o decreto vem falando que, né, caberá ao contratado escolher o momento da celebração do instrumento contratual. Né? Então, ele jogou para o terceirizado na relação com o Estado. Isso porque também tem questões de custo, né, questões de credibilidade, qual câmera vai ser utilizada, porque cadastrou câmera, vão ter 10 câmeras lá, 20, 30, 2, né? Então, a administração pública está dando a faculdade, né, da empresa contratada escolher no rol de instituições arbitrais qual que ela quer que atue na arbitragem dela. E dos árbitros. O árbitro, como eu falei, ele tem que fazer parte de uma câmara. Ele não pode ser o Joãozinho sozinho, sou árbitro, quero trabalhar. Não pode. E não pode ter uma relação econômica, né? Não pode estar comprometido. Ele tem que ter isonomia para poder atuar, isenção para poder atuar, né? Ele não pode ter nenhum tipo de envolvimento, de interesse com as partes. Então, o decreto vem falando que, né, o que é necessário para ser árbitro, para atuar numa arbitragem no âmbito do Estado, de forma a proteger a qualidade, a segurança, né, dos procedimentos de arbitragem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão, aqui, ó, publicidade. Diferente da iniciativa privada, quando você vai ter uma relação com a administração pública, você empresa, você representante de uma instituição, né, privada, você cai na questão da publicidade. Mas a publicidade aqui é uma publicidade que reconhece determinados pontos que são fundamentais. Por exemplo, segredo industrial. Você não vai tornar público, você empresa, por vezes, né, tudo que compõe o seu medicamento, né? Aquela patente que você desenvolveu a custos elevadíssimos, com grupos de cientistas. Então, é uma publicidade, mas com um certo limite. Respeitando a propriedade intelectual, por exemplo. E vamos lá, os atos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo. De segredo de justiça, de segredo industrial, decorrente da exploração direta de atividade econômica, pelo Estado, por pessoa física ou entidade privada, que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, esse é um ponto, né, para reflexão, porque normalmente a própria bibliografia, quando fala de arbitragem, ela bate muito na questão do sigilo, como se fosse algo absoluto. E aí, quando a gente cai aqui na administração pública, para você fornecer para a administração pública uma parceria público-privada, um contrato de concessão como o Maracanã, tem a questão da publicidade de grande maioria dos atos. E aí a Procuradoria vem aqui, tem um contrato, a gente estava falando sobre o contrato, a Ana já falou sobre o contrato, ela editou uma resolução com uma minuta padrão. Um contrato padrão formulado, né,
onde vem prevendo, por exemplo, o valor excedeu 20 milhões, poderão conter cláusula compromissória na forma abaixo. Todos aqueles contratos que os valores ultrapassarem 20 milhões, no âmbito do poder público do Estado do Rio de Janeiro, podem trabalhar com a questão da um item, um artigo, uma cláusula, trazendo a arbitragem. Qualquer uma das partes possui a faculdade de iniciar o procedimento de mediação previamente. A Ângela abordou esse ponto. Você levantou essa questão, né? Ah, mas se antes tiver a mediação, o tempo, né, total vai se estender um pouco, né? Mas aqui, fugindo um pouco da questão do tempo em si, ele prevê a possibilidade da mediação antes da arbitragem, né? E traz, qualquer uma das partes possui essa faculdade. O Estado, como as empresas fornecedoras para o Estado, tem essa faculdade, né, de propor a mediação. Está previsto. A arbitragem será conduzida e decidida por 3 árbitros. Então não é só um árbitro. É um colegiado, né, na busca de proteger a administração pública. Um único árbitro, de repente, dependendo do montante, do valor, né, do que estiver envolvido, pode ficar suscetível, né, a fazer um julgamento por vezes errado. Então, aqui é um colegiado. Então, a gente está falando de valores, de repente, superiores a 20 milhões, 3 árbitros para poder avaliar e emitir a sentença. É uma sentença dos 3. Colegiada. É. A gente vê muito aí na justiça, por exemplo, a questão dos desembargadores, né? O Moro deu uma decisão, aí o colegiado, né, do TRF foi e decidiram por 2-1 que mantém a prisão, né? Por 3-0 que liberta. Um colegiado aqui de árbitros. Então, oportunidade de atuação do administrador, né? A gente vê aqui uma coisa que eu não falei até aqui, da perícia. O decreto vem falando sobre o laudo pericial. A perícia é um campo praticamente novo para nós administradores. Recentemente saiu o Manual de Perícias do Conselho Regional de Administração. E traz o decreto a figura do perito. Quais as qualificações necessárias para ser um perito na área de arbitragem? Quais as qualificações necessárias para ser um perito na área de mediação? A gente está, de certa forma, pensando um pouco disso aqui também, aqui dentro da comissão, né? E no futuro pode trazer resultados aí, né? Está aqui a nossa coordenadora, a Denise. Então é um trabalho nosso também de refletir sobre isso, né? Algo que vai impactar não só os membros, né? Mas os administradores, os tecnólogos, os técnicos de administração, né? Os mestres, doutores, e aí agora o Conselho tem essa possibilidade em administração. E tem também o árbitro. A Ângela falou muito bem. Em áreas como logística, né? Logística envolve valores suntuosos. A gente se deparou agora com a questão que os caminhoneiros aí, né? Situação difícil que a gente passou agora recente. Recursos humanos, área financeira, finanças, administração de materiais, questão do... Me parece que a bolsa estão tentando abrir uma bolsa de valores aqui no Rio, em que eles entraram com um processo de arbitragem, mas não foi aqui no Brasil, não. Boa puxada, bom gancho, né? O decreto prevê o quê? Não vou nem falar do decreto ainda, mas a arbitragem é algo que traz segurança jurídica para empresas estrangeiras virem atuar no Brasil, como fornecedoras de serviço para a União, para o Estado. Por quê? Porque existem câmaras arbitrais no mundo todo. Então, uma empresa da Alemanha, da Suécia, da Noruega, né? Em vez de ela ter que compreender a legislação complexa brasileira, ela vai atuar com base em quê? No regulamento de arbitragem. Algo que, em tese... No caso, eles sairá essa comissão no exterior tomará uma decisão e vai valer aqui no Brasil? Não. Como é que é isso? Uma empresa localizada na Alemanha. Essa arbitragem é com a bolsa, com essa B3 lá.
Eu não vou avaliar esse caso específico, vou de forma geral, né? Uma empresa localizada na Alemanha vai fornecer trem aqui para o Rio... Não, uma chinesa. Uma empresa da China vai fornecer trem aqui no Rio de Janeiro. Vagões de trem. Né? E aí o que acontece? Se tiver uma arbitragem com o Estado do Rio de Janeiro, ela vai usar a Câmara. Agora, diferente. Uma Câmara de Arbitragem Internacional, localizada na Alemanha, que é atuar aqui no Estado do Rio de Janeiro. Ela precisa ter um escritóriozinho aqui, conforme a gente leu ali, e atuar utilizando a língua portuguesa. Ela precisa cumprir aqueles requisitos que nós elencamos e ela vai estar apta para atuar no Estado do Rio de Janeiro, cumprindo aqueles requisitos, fazendo parte do cadastro de instituição arbitral do Estado, ela vai estar apta para atuar aqui. Então, se ela tiver interesse, o Estado está aberto a essas instituições. E para nós é importante que faz a gente crescer, faz desenvolver, né, com outras expertises, outros conhecimentos. É uma possibilidade. Mas tem que cumprir as exigências legais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, administradores, perícia arbitral, perícia na área de mediação, a gente pode ser árbitro, né, em várias especialidades. O nosso campo é vasto. Agora a gente precisa ser bom. Precisa dominar. Precisa ser uma referência. Precisa também buscar as câmaras. Existem N câmeras no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa buscar, levar currículo. Ó, sou especialista em tal área. Né? Tenho treinamento na área de arbitragem. Tenho certificação na área de mediação. Fora isso, eu domino, né? Sou especialista pós-graduado na área de logística. Tem que buscar, é um mercado que está aí. O mercado, apesar da arbitragem ter anos, para nós aqui é um mercado novo. Nós podemos ser pioneiros nessa área. É isso que a gente está propondo ali com a comissão, né? Buscar contribuir de alguma forma com o desenvolvimento desse mercado, né, para os administradores aqui do Estado do Rio de Janeiro e, de repente, pode trazer reflexo para o Brasil. Né? A gente está se empenhando, está se dedicando, através da coordenação ali da Denise, entendeu? Buscando desenvolver um nicho novo. Né? Propor, né, fazer proposições para a presidência aqui, né, do Conselho do Rio de Janeiro. E seria isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Né? E em uma outra ocasião, se a gente tiver a possibilidade, a gente está aí. Foi muito bom ouvi-los. E eu quero agradecê-los, né, por... Pode vir, por favor, até aqui. Ângela. Agradecer que vocês prepararam essa palestra com carinho, com esforço, dedicação. E agradecer também aos senhores e senhoras presentes aqui no auditório e aos internautas que nos assistiram. E desejo, em nome do presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, entregar a vocês, por favor, os certificados de palestrante. Com muita honra. Obrigado. E assim, nós encerramos nosso evento com muita satisfação. Obrigada a todos.